that marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidrogas são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, em vez de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. A Justiça Federal autorizou uma associação do estado de Sergipe a fornecer a flor da cannabis para o tratamento de pacientes. Olá, eu sou a Anitta Crepe, jornalista especializada em cannabis, e nessa primeira temporada do Cannabis Hoje Pode, eu converso com os profissionais mais destacados do ramo para tentar entender como o empreendedorismo em cannabis, esse mercado tão novo quanto promissor, vem se tornando uma realidade no Brasil. Fica aqui comigo que eu já volto. A Verdimed completou a importação do canabidiol 100mg por ml para a realização do Canabic, o primeiro estudo mundial sobre o uso do CBD no tratamento de insuficiência cardíaca conjuntiva. Trata-se de um estudo de fase 2, duplo cego, com 110 pacientes randomizados e que faz uso de placebo. A pesquisa será realizada pelo INCOR e terá supervisão do Dr. Bruno Biselli e do professor Dr. Edmar Bock, ambos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Para ficar por dentro dessa e de outras novidades da Verdimed, acesse verdimed.com.br. Oi, meu povo! Antes de chamar o nosso ilustre convidado de hoje, eu quero te lembrar que esses papos sobre empreendedorismo canábico são possíveis graças aos apoios que o Cannabis Hoje Pode recebe da USA Hemp, da Verdimed, da Biocase Brasil. Além, é claro, do seu apoio, que também é muito bem-vindo. Para dar uma força, vai lá no apoia-se/Cannabis Hoje Pode e escolhe um valor para ajudar na continuidade desse projeto que a gente faz com tanto amor, carinho e, claro, muita dedicação. Tem opção para todos os bolsos. E lembra de compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, que também é uma maneira maravilhosa de contribuir com o projeto, fazendo com que ele chegue a mais pessoas. Fazendo algum esforço, é possível que todos nós nos lembremos dos tempos de colégio, das aulas de biologia, de um sujeito chamado Mendel, que cruzava diversos tipos de ervilha, revolucionando assim a genética lá no século XVIII. Quase 200 anos depois, eis aqui o meu convidado de hoje, quase sendo um Mendel da maconha e também prestes a revolucionar esse mercado por meio da sua empresa, a Adva Cannabis, pioneira no estudo e no melhoramento genético da planta e de tecnologias para o seu cultivo. Sérgio Rocha, seja muito bem-vindo. Aliás, Sérgio, Adva ou Adwa? Obrigada, Anitta, pelo convite. É um prazer participar. É Adwa a pronúncia e é baseada na história de uma guerra, de uma batalha que aconteceu na Etiópia, a Batalha de Adwa, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Perfeito, bem-vindo. Estou muito, muito feliz de você estar aqui. Você é um cara super importante para a maconha no Brasil e a gente vai desenrolar essa história ao longo do papo de hoje. Bom, Sérgio, a gente sempre pede que os nossos convidados se apresentem nas suas próprias palavras antes de começar. Então eu vou pedir para você dizer quem é o Sérgio Rocha em formato de tweet, em poucas frases. Então, meu nome é Sérgio Rocha, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, sou geógrafo e engenheiro agrônomo, tenho mestrado e faço atualmente doutorado na área de melhoramento de plantas, biotecnologia e recursos genéticos na Universidade Federal de Viçosa. Sou fundador da Adva Cannabis, né, e o primeiro pesquisador brasileiro autorizado a cultivar cannabis dentro de uma universidade pública, e em 2018 fundei o Grupo Brasileiro de Estudos sobre Cannabis Sativa. Foi o primeiro grupo de pesquisa dedicado exclusivamente a pesquisas com cannabis que foi reconhecido pelo CNPq. Uau! E vem cá, esse negócio de estudar parece que vicia, né? Porque já está no doutorado e, se eu não me engano, na mesma universidade? Isso, na verdade eu fiz geografia em Belo Horizonte, foi a minha primeira graduação.
E depois de dar aula alguns anos nesse ensino público, eu vim para Viçosa e aí eu fiz agronomia, fiz o mestrado aqui e agora estou no doutorado. Nesse meio tempo também fiz uma especialização em Rio Pomba, mas estudar realmente vicia. Rapaz, eu não tinha esse dado de que você tinha sido professor de colégio, assim, tipo, Ensino de fundamental. adolescentes? Fundamental. 8º e 9º ano na época, durante 3 anos. E aí, o que deu, assim, pra você falar, beleza, vou sair do ensino e vou voltar pra universidade e fazer essa mudança na carreira, assim, qual que era o plano? Quando eu fiz geografia, eu já tinha um contato assim, com essa parte de ciências agrárias. Eu gostava muito dessa parte de planejamento agrário, que é uma das disciplinas que a gente tem dentro da geografia, né? Gostava muito dessa parte de permacultura, bioconstrução, agroecologia, né? Então me envolvia já com esse tema das agrárias dentro da geografia. E assim, dei aula durante 3 anos, mas o professor, ele é muito desvalorizado no Brasil, né? Então, assim, Demais da conta. eu sentia que eu podia contribuir mais, que eu queria contribuir com algo mais e que ali eu estava muito desvalorizado ainda, perto do potencial que eu acreditava que eu podia contribuir para o país, digamos assim. Então eu fui estudar e eu senti que faltava também o conhecimento técnico, digamos assim, das ciências agrárias para colocar em prática o planejamento agrário também aprendido na geografia, né? Então, além de planejar, você tem que saber executar alguma coisa também, e acho que faltava esse conhecimento realmente de ciências agrárias para complementar, então eu vim fazer agronomia nesse sentido, mas pensando, eu vou completar minha formação de geografia com uma coisa mais técnica das ciências agrárias. E sempre gostei assim, dessa ideia de um campo também, um local mais tranquilo. Nunca gostei tanto assim, de cidade grande, acho legal para passear e tal, mas não para morar. Então via também como uma oportunidade de ter uma profissão também ligado mais digamos, setor agrário. Assim. Maravilhoso. E nesse então, ainda assim, o setor agrário como um todo, né? Assim, para o agro, não necessariamente com a cannabis, senão para o que Isso. pintasse. Eu já tive um contato anterior com a cannabis. Eu acompanho o tema desde a minha adolescência, ali na virada dos anos 2000, né, quando o Plant Hemp foi preso. Então esse assunto começou a pipocar muito. Foi quando eu me interessei um pouco por esse tema. Na geografia eu lembro que eu cheguei a apresentar alguns trabalhos também sobre a cannabis, mas mais nesse viés da proibição, do impacto que isso gera na saúde pública, na segurança pública, né? Por que o Brasil perde tanto em não mudar essa política de drogas, né? Mas nada pensando em ciências agrárias. E quando eu vim fazer agronomia, também não foi com essa ideia de vou trabalhar ou estudar cannabis. Isso aconteceu mais ou menos na metade do curso, assim, né? Quando eu tive um estalo e falei, acho que agora é hora de voltar para aquele assunto lá que eu tenho tanto interesse. Foi meio que uma oportunidade mesmo que eu enxerguei naquele momento. E aí você lembra, assim, o que você estava fazendo? Ou você leu, ou você escutou alguma coisa que deu aquela eureka que você falou, opa, peraí, dá para juntar aqui Lé com Cré. Eu vejo que no Brasil, assim, pelo menos que eu pude acompanhar, tiveram algumas ondas, né, da cannabis, assim. A gente teve esse momento lá do Plant Hemp, né, que assim, que eu era adolescente na época, então teve um movimento que começou a crescer. Isso depois puxou ali as marchas, né, da maconha, que começaram logo depois, ali início dos anos 2000, se eu não me engano, também, né? Em Belo Horizonte, eu sei que foi em 2008 a primeira vez que a gente tentou fazer uma marcha. E depois esse assunto deu uma abafada. Eu acho que houve uma tentativa de criminalizar novamente o assunto, tentaram proibir a marcha, então o assunto diminuiu, né? Então eu vi esse primeiro boom lá em 2000, depois 2009 ali de novo, cresceu, abafaram, e aí em 2015 foi quando eu percebi que as mães, eu estava mais ou menos na metade do curso de agronomia nessa época, então as mães, algumas mães do Brasil já tinham reivindicado o direito de importar medicamento, né? As mães descobriram então que a cannabis podia ajudar os filhos dela, conseguiram ali importar o medicamento e aí passaram a pedir autorização para cultivar a planta, já que o medicamento era muito caro. E aí isso me chamou a atenção, porque eu já sabia desse potencial da planta, pelo que eu já vinha estudando, né? E falei, olha, o Brasil depende do agronegócio. A economia brasileira, e isso é uma responsabilidade que eu acho que a gente tem que entender enquanto brasileiro, a nossa responsabilidade enquanto fornecer realmente matéria-prima, alimento para outras partes do mundo, né? De forma sustentável, é claro, né? Mas então eu falei, olha, o Brasil depende do agronegócio.
Quando eu E a olhei, cannabis vem aí. olhei para os países que competem com o Brasil no agronegócio, os principais competidores do Brasil já estavam inserindo aquela planta como uma cultura agrícola. Estados Unidos, Canadá, China, Alemanha, né, Israel, que desenvolve tecnologia para o agronegócio, né? Todos já estavam incorporando a cannabis. O Brasil dependente do agronegócio, né? E as mães conseguindo autorização para cultivar, mesmo que a princípio, né, dentro de suas casas, né, um cultivo doméstico, digamos assim, mas eu falei, olha, é uma questão de tempo que essa planta também vai se inserir na cultura, na matriz de produção agrícola do Brasil, se o Brasil quiser continuar sendo competitivo internacionalmente. É uma questão de estratégia, soberania, não tem como correr disso, porque essa é a nova galinha dos ovos de ouro do agronegócio, e o Brasil depende do agronegócio e vai depender ainda nas próximas décadas, né? Então eu tive essa ideia de, olha, o que tem de pesquisa no Brasil, né, para a gente poder ter subsídio para que o Brasil seja um grande produtor, né, tenha tecnologia, não fique dependente só de tecnologia estrangeira. E fui olhar e não existia pesquisa agronômica no Brasil sobre cannabis. Realmente não existia nada, nenhuma. Eu encontrei, assim, existiam pesquisas na parte química, né, da composição química, do que isso causa no organismo, principalmente na linha proibicionista, né, e existiam trabalhos ligados à polícia no sentido repressivo, principalmente para identificar o que é uma planta de cannabis, poder mostrar para os policiais, olha, isso aqui é uma planta de cannabis e essa planta tem potencial de ser utilizada pelo tráfico de drogas. Então eu achei trabalhos em 72, um trabalho que foi cultivado no Brasil, e depois só a Polícia Federal que fez cultivos oficiais no Brasil de cannabis para estudar. Então, assim, não existia informação para tomada de decisão em relação ao setor agrário falando de cannabis no Brasil. E foi aí que eu comecei a procurar os professores aqui na universidade e falar, olha, gente, a gente precisa gerar informação, a gente tem que gerar dados sobre isso daqui, mais que isso, né? Minha ideia já era, olha, precisamos desenvolver as variedades brasileiras de cannabis, porque é isso que traz o sucesso, o diferencial na agricultura. Os grandes saltos que a gente deu na agricultura foi graças a variedades melhoradas, ao melhoramento genético, que possibilitou esses grandes saltos, né? Então, a minha proposta desde o início já foi, olha, precisamos lançar as variedades brasileiras. A UFV tem know-how em fazer melhoramento genético para diversas culturas de importância para a agricultura brasileira, então acho que eu estava no lugar certo também, na hora certa, para ter esse E você fez o Ikigai, né? O que você tem de melhor para oferecer com o que o mundo precisa e que, né, ainda falta. Eu acho que foi essa questão da oportunidade mesmo, do cavalo passar ali e enxergar que aquilo ali era uma oportunidade, que eu estava no lugar certo, no momento certo e que tinha que tomar uma atitude. Eu até brinco muito sobre isso, porque eu tenho assim, muitos colegas e amigos que adoram o tema cannabis, assim, que são fascinados. E muitos fazem agronomia, faziam agronomia, e eu olhava para aquilo e falava assim, gente, mas espera aí, vocês estão todos aqui no um dos melhores cursos de agronomia do país, todos apaixonados por essa planta. Ninguém até hoje tomou a iniciativa de vão fazer um trabalho aqui na universidade, vão aplicar essas mesmas metodologias que a gente está vendo aqui de forma oficial, não só dentro de casa, né? Isso é interessante também, mas vamos trazer isso para o contexto, para a luz, exatamente. Vamos oficializar isso dentro da universidade, vamos procurar os professores, vamos procurar reitor, vamos procurar quem tiver que procurar, porque isso aqui é importante. E foi assim que começou essa história aqui na UFV. E foi assim que já começou a Adwa, gente, eu tô muito acostumada a chamar de Adwa, desculpa, vamos lá, vai dar certo. Foi assim que começou a Adwa ou antes pintou alguma coisa e depois foi evoluindo ao que hoje é a Adwa? Então, eu falei que mais ou menos 2015 para 2016, esse tema, né, eu tive esse estalo. Comecei a procurar os professores e um dos professores aceitou me orientar. A princípio ele falou assim, olha, o que a gente precisa fazer é levantar os dados que a gente tem e propor um projeto e falar qual que é o caminho legal para poder fazer isso que você está querendo. Então eu fiz uma revisão de literatura apontando esses 3 caminhos. Olha, uma revisão, o que é a planta de cannabis agronomicamente, uma proposta de introduzir 72 variedades de cannabis diferentes, avaliar
comportamento delas aqui no Brasil, para a gente escolher aquelas que a gente ia manter, montar um banco de germoplasma, iniciar, né, esse trabalho de melhoramento genético. E o terceiro ponto era o caminho administrativo. Como que legalmente a universidade pode pedir para fazer isso, tá? E foi esse projeto que deu start na coisa. Nesse meio tempo de construir o TCC, eu comecei a participar dos programas de empreendedorismo aqui da universidade. Tinha uma amiga minha que estava muito com essa ideia de empreender na cabeça, e me puxou com ela para uma das palestras lá de empreendedorismo. Eu fui e falei, vou fazer um projeto aqui de cannabis, então, para eu aprender mais sobre cannabis, já que eu estou falando disso no TCC, vou aproveitar para estudar mais aqui. E ali começou a ter essa ideia de empreender, principalmente porque hoje não tem mais tanta vaga no setor público. Para a gente ser professor, ser pesquisador, é muito escasso. Então, tem que criar a sua própria oportunidade. A alternativa é a gente construir o nosso próprio caminho. E eu pensei muito assim também, poxa, beleza, eu venho aqui na universidade, faço uma proposta, a proposta dá certo, mas eu não sou professor, eu vou embora, esse negócio vai ficar aqui e eu não vou receber nada por isso, entre aspas, sabe? Como é que eu me protejo sobre isso? Falei, eu vou criar minha própria empresa, porque aí eu posso, junto com a universidade, ir desenvolvendo isso, né? Então comecei a participar desses programas de empreendedorismo dentro aqui da universidade e tive a ideia, né, de criar uma empresa não para plantar cannabis, não para fazer extrato de cannabis, mas uma empresa para desenvolver tecnologia para quem quer plantar cannabis. Porque se o Brasil é muito dependente de tecnologia, né? A gente produz aqui a matéria-prima, vende ela para fora e depois compra a tecnologia feita muitas vezes com a nossa matéria-prima, né? Então eu pensei, poxa, vamos tentar quebrar um pouco essa lógica, né? Por que não desenvolver a tecnologia e exportar a tecnologia para outros países? Então a ideia foi criar uma empresa de base tecnológica, uma empresa de biotecnologia, onde a gente pudesse desenvolver essas tecnologias que o produtor precisa para ter um cultivo com qualidade. E a principal tecnologia é a genética, né? Então foi aí que surgiu a ADWA, e o nome da ADWA até vem desse contexto, né? A ADWA foi uma batalha durante a Segunda Guerra Mundial, quando o exército do Mussolini, da Itália, tentou invadir e colonizar a Etiópia. E a Etiópia sempre é um país muito pobre, então lógico que ela não tinha tecnologia militar suficiente para enfrentar uma Itália em plena Segunda Guerra Mundial. Mas eles tinham conhecimento de solo, de relevo, e eles criaram uma estratégia militar baseada nesses conhecimentos de solo, relevo, que foi enfraquecendo o exército italiano justamente na Batalha de Adwa. E aí eles conseguiram reverter o caminho da guerra e expulsar os italianos, e a Etiópia nunca foi colonizada por nenhum outro país. Acho que é o único país africano que nunca foi colonizado. E aqui no Brasil a gente se inspirou nisso. A gente falou, olha, o Brasil não tem a mesma tecnologia que os Estados Unidos têm para produzir cannabis, que o Canadá tem, que a China tem, que Israel tem, mas a gente é bom de agricultura, a gente sabe fazer agricultura. Então, se a gente usar esse conhecimento e aplicar isso na cannabis, a gente consegue ser competitivo com esses países, assim como a gente compete na soja, né? A gente pode criar a nossa própria tecnologia para isso também. E aí que surgiu então a ideia de ADWA, né, dessa batalha que aconteceu na Etiópia para impedir a colonização, justamente para a gente não ser colonizado também por todas as empresas estrangeiras e criar empresas nacionais, fomentar um mercado nacional, né? E aí, Sérgio, então eu fico com uma dúvida, assim, quando você fala, né, das tecnologias e do trabalho da ADWA, que é feita para quem quer produzir cannabis, para quem quer plantar cannabis. Só que a gente está falando de um país que, infelizmente, não tem essa possibilidade ainda, tirando uns gato pingado que tem essa autorização, a gente não vê isso, né? Tudo bem que eu sinto que está chegando e está cada vez mais perto, mas eu fico na dúvida, né? Vocês já existem há uns bons anos, e como é que você consegue manter a ADWA pagando salário, enfim... Financeiramente, como é que você, num país como o Brasil, com a legislação que a gente tem, escassa, pobre, como é que você mantém a sua empresa? Então, Anitta, acho que a primeira coisa importante é a concepção do modelo de negócio da empresa. Quando a gente está falando de um negócio de base tecnológica, principalmente biotecnologia, a gente espera que o roadmap, né, ou seja, o tempo de desenvolvimento, o caminho de desenvolvimento do produto seja longo. Então não é uma padaria que você coloca a massa ali hoje de manhã e daqui a 2 horas o pão está saindo quentinho lá. Você desenvolver uma variedade com qualidade, isso levam anos, tá? Tecnologia é algo que leva um tempo, base tecnológica leva um tempo. Então
o retorno realmente a gente já espera que não seja imediato, ele seja a médio e longo prazo, tá? E aí, para isso, a gente tem que passar lá pelo que no empreendedorismo a gente fala lá que é o vale da morte, né? Que é aquele período onde a empresa ela tem um gasto alto para desenvolver tecnologia e não tem receita suficiente ainda para poder manter. Literalmente, você estaria trabalhando no vermelho, né, durante alguns anos, até aquele momento que você coloca a tecnologia no mercado, e aí aquela tecnologia, ela exponencialmente, ela começa a ter resultados que em pouco tempo você consegue recuperar aqueles vários anos de, entre aspas, trabalhando no vermelho. Então, para isso, você precisa ter um bom direcionamento. Primeira coisa, você tem que ter um bom planejamento, saber para onde você está indo, porque não dá para ficar mudando o barco toda hora de direção, porque senão é dinheiro indo embora e fazendo outra pesquisa, e então a coisa você tem que pensar de forma eficiente. O segundo ponto é que você precisa de parceiros que financiem isso. Você tem que ter pessoas que entendem que o negócio de base tecnológica ele leva mais tempo para acontecer e pessoas que enxerguem lá na frente, que tenham visão de futuro e que estejam dispostas a correr esse risco, que é um risco maior, mas que quando dá certo também o retorno ele é maior, né? Então, nesse sentido, a gente já conseguiu captar 2 rodadas, digamos assim, de investimento anjo, né? Que são investimentos ainda, digamos, menores, né? E também já conseguimos aprovar 2 projetos de subvenção que vieram do governo federal, tá, através do MCTI. Assim, a grande parte do capital, digamos assim, intelectual da empresa também são sócios, né? Então isso ajuda muito o negócio, assim, as atividades principais, digamos assim, do desenvolvimento da tecnologia, elas ainda são feitas pelos sócios da empresa. Então isso diminui muito o custo com salário, né, contratação. A gente tem oportunidade também de, por ser empresa incubada, estar dentro da universidade, né? Hoje a gente está incubado dentro do Parque Tecnológico da universidade. A gente tem uma contrapartida com a universidade, então a gente fez um investimento grande para poder revitalizar estruturas que estavam sucateadas, né? Reformar essas estruturas, aquisição de equipamentos específicos, questão de segurança. Conseguimos algumas bolsas para estudante também, e a gente faz uma contrapartida de oferecer espaço para que os estudantes possam aprender sobre a cannabis. É algo que no Brasil é muito escasso. Então, qual o curso de agronomia que os estudantes têm a oportunidade de estar ali, né, fazer um estágio, né, desenvolver pesquisa, TCC, teses, dissertações, né? Então, a gente faz essa contrapartida com a universidade também. Então, uma parte da nossa mão de obra são estagiários que precisam fazer estágio obrigatório curricular e eles querem trabalhar com cannabis. Não tem onde eles trabalhar com cannabis no Brasil praticamente hoje. Então, a gente abre oportunidade para que eles possam aqui se capacitar com a gente também. Então a gente tem um acordo de cooperação técnica com a universidade, onde a empresa tem as contrapartidas dela, a universidade também tem as contrapartidas dela, e toda produção intelectual que é gerada dessa parceria, ela é dividida igualmente entre empresa e universidade. Então muita gente, às vezes eu já escutei falar assim, mas vocês estão aí usando do dinheiro público, da estrutura. Não, a gente colocou muito dinheiro aqui e tudo que for desenvolvido aqui é do país também. Metade da propriedade intelectual ela é da universidade, portanto ela é da União, né? Então é um acordo onde a gente... Perfeitamente. E esses acordos, na verdade, eles são construídos com base em modelos contratuais que a própria universidade desenvolve junto com a Controladoria Geral da União. Não é a empresa que chega aqui e fala o contrato vai ser assim, é o contrário. É eles que falam, se você quiser fazer parceria com a gente, o modelo é esse aqui, porque eles já se resguardam sobre essas questões, né? Então não é fácil fazer o que a gente faz, ao contrário, porque muita gente acha que está explorando a universidade. Não, a gente solucionou muita coisa que a universidade não conseguia solucionar, como, por exemplo, viabilizar que os experimentos fossem feitos de forma legal, conseguir recursos para executar os experimentos, muitas vezes direcionar o que vai ser feito, porque dentro da universidade os professores aqui, eles têm muito conhecimento, mas de cannabis não. De cannabis eles não conhecem nada, então a gente que ensina muita coisa para eles de cannabis. Então é uma troca, né? O que a gente faz aqui realmente é uma cooperação entre as partes. Perfeito. E esses passarinhos que a gente está ouvindo no fundo
do seu escritório? Você trabalha sempre com Não, esse... hoje eu tô em casa. hoje eu home tô... office. Tá bom também, Home hein? office. Esse som aí. Aqui é uma delícia. Aqui é uma delícia. Que lindo. E vem cá, a gente ainda fala muito pouco, né, em tecnologia para cultivo da cannabis no Brasil. E esse é justamente um filão enorme para quem estiver cogitando entrar nesse setor para empreender. Onde você vê mais espaço para desenvolver soluções em biotecnologia para cannabis no Brasil? Né, com o que a gente tem disponível hoje ou já mirando o que vamos ter no andamento das leis e tal? O que ainda está faltando em termos de tecnologia? Tem muita coisa para fazer, Anitta. Assim, eu acho que no Brasil é praticamente tudo. Na parte assim, agronômica, tá? Eu vou falar assim. Porque a agricultura, a gente se baseia muito em questões climáticas, ambientais, para falar de agricultura, sabe? Então a dinâmica, ela é muito diferente. Se você vai para um país mais frio, um país temperado, subtropical, o solo é diferente. Porque é um país onde você teve menos intemperismo, né? Então, assim, você não tem um solo que a gente fala assim, um solo tão pobre, você vai ter maiores concentrações, por exemplo, de fósforo. E aqui no Brasil a dinâmica já vai ser completamente outra. Então, dinâmica de praga, esses países mais frios, a dinâmica de praga é bem menos intensa do que nos países tropicais. Então, tem muita coisa para ser feita, assim, muito mesmo. É como se a gente estivesse olhando hoje para a soja lá em 1950 aqui no Brasil. Tá? Falando em questão de agricultura, né? Para outras ciências, talvez, a gente consiga extrapolar mais resultados que a gente tem lá fora para aqui, para o Brasil, né? Então, por exemplo, a gente vai falar na área médica, na área farmacêutica, né? São geralmente condições laboratoriais, né? Muito controladas, né? Você tem pouca interferência externa no resultado que você obtém naquela pesquisa, então você consegue extrapolar para outro país, né? Um remédio, por isso que os remédios muitas vezes funcionam assim, bem mais rápido. Exatamente. Agora, quando você está falando, por exemplo, numa aplicação, numa genética, numa variedade de cannabis, ela é específica para cada microclima, né? Para cada condição, para cada finalidade. Então você tem uma combinação muito grande de fatores ali. E aí isso vai influenciar na adubação, porque cada variedade precisa de uma adubação diferenciada, e aí controle de praga, porque uma variedade ela é mais suscetível à praga do que outra, né? Então, nessa parte que eu falo assim, da porteira para dentro, digamos assim, né? A gente ainda tem praticamente tudo para fazer para cannabis, que já foi feito para outras culturas. E aí a gente pode pegar um pouco também da parte aí de processamento pós-colheita, maquinário, né, que a gente vai precisar para fazer o processamento pós-colheita. Fora do Brasil já existem máquinas para fazer isso, mas aí se a gente for importar uma máquina dessa, olha o custo que vai ser para a gente pagar isso em dólar, né, importação. Vale mais tal, a pena frete, buscar aqui, tal. né, uma saída. Às vezes a gente já poderia ter, por exemplo, esses cursos de engenharia agrícola, né, que trabalham aí com desenvolvimento de máquinas, né, pensando em desenvolver máquinas para esse setor, né, para a parte de colheita, processar, mecanização agrícola, né, digamos assim, como um todo. Olha aí as dicas todas do Sérgio Rocha pra gente. Espero que vocês tenham anotado, ouvintes, agrônomos, profissionais, investidores. E aí, falando ainda sobre tecnologias pioneiras, e aí mais especificamente dentro da Adjoa, sei que no ano passado vocês tiveram que ir para o Uruguai testar uma dessas tecnologias no cultivo de lá. Por que fazer isso lá e não no Brasil? Quais foram os empecilhos? Essa tecnologia é um software personal grower. Ele foi o primeiro produto da empresa, tá? E a gente desenvolveu ele aqui, a gente acabou de desenvolver ele, na verdade, a gente fez uma primeira validação a nível, digamos assim, laboratorial, tá? Aqui nos cultivos, aqui junto com a universidade. Depois a gente precisava de um ambiente real, digamos assim, um ambiente comercial, uma produção com escala comercial para poder validar a tecnologia. E no Brasil hoje, tirando ali a Abrace, né, a APEP, que é a segunda maior associação, também já tem um cultivo maior, mas tirando essas duas associações, a gente ainda tem cultivos bem modestos, digamos assim, né?
Então a oportunidade que a gente viu foi validar isso lá no Uruguai, que é um mercado que já está regulado já há alguns anos, e lá a gente tem a oportunidade de ter esse ambiente, digamos assim, real, né? Um ambiente de campo real, com escala de produção real. Então foi a estratégia que a gente usou. Foi legal a validação, assim, a gente viu que tem potencial o aplicativo já para ser utilizado lá fora. E agora, inclusive, a gente está buscando aqui um parceiro para viabilizar, ampliar a nossa equipe de TI, para a gente poder ter uma equipe que consiga atender a escala que a gente já tem lá no Uruguai, por exemplo, que a gente tem equipe para poder dar suporte para cliente, né? Hoje nossa equipe de TI ela ainda é reduzida, porque não é o foco, digamos assim, maior da empresa, né? Mas o nosso objetivo agora é escalar esse produto lá no Uruguai. Bueníssimo. Aproveitando esse tema, conta pra gente então como é que você vê essa internacionalização do trabalho com a cannabis, né? Você acha que no futuro as empresas brasileiras vão prestar serviços em outros países e também contratar serviços de outros países? Mirar outros mercados além do Brasil é algo que você considera uma boa estratégia para o empreendedor que está chegando hoje? Acho que sim, acho que assim como outras culturas, esse intercâmbio, digamos assim, né, ele vai ocorrer de mão de obra, de tecnologia, de insumos, né? Então hoje na agricultura é comum, a gente importa insumo, exporta alguma coisa, importa uma máquina, exporta mão de obra, principalmente do Brasil, ela é muito requisitada, né, em várias partes do mundo para trabalhar com agricultura. Então eu acredito que sim, Anitta, e principalmente nesse momento, né, acho que isso tem acontecido muito, assim, dos empreendedores brasileiros buscarem oportunidade em outros países, né? Já que aqui no Brasil a coisa parece não avançar, né, na velocidade que poderia. Então acho que para o pessoal não perder muito o time da coisa, acho que o pessoal tem buscado ir para fora, tentando fazer isso fora, sabe? E acho que dependendo do negócio, pode ser uma oportunidade. Eu acho que as pessoas só têm que ficar atentas, assim, nesse boom da corrida do ouro também, as pessoas não podem também se precipitar demais, acho que tem que dar uma estudada antes. Não aceitar qualquer coisa, né? Não sair correndo atrás de qualquer coisa, assim, do nada, sabe, fazendo nenhuma loucura, vendendo tudo sem ter um plano. Acho que pode ser um pouco arriscado também, principalmente quando você vai para fora, quando você não conhece a cultura do local, não tem um contato, não tem um suporte lá fora. Acho que esse risco pode aumentar, né, e exponencialmente dependendo do tipo de negócio, né? Boa. Vem cá, conta pra gente como é um dia clássico na sua vida dentro da Adwa. Sempre tive a curiosidade de saber quanto tempo você passa dentro de um laboratório, ou no cultivo, ou administrando a empresa. Imagino que você também tenha muitas reuniões com grupos empresários interessados em fechar negócio com vocês. É assim? Conta pra gente um pouco do seu dia a dia. É assim, tem hora que eu falo que o dia tinha que ter pelo menos umas 30 horas. Sim, porque além da parte de empreendedor, eu também estou fazendo doutorado ainda, né? Então ainda faltam algumas disciplinas, tem mais um semestre de disciplina, tem tese, né, de doutorado para poder escrever, então assim, dá trabalho, mas geralmente eu passo assim, durante a semana, umas 3 manhãs dedicadas no cultivo, pelo menos, tá? Hoje, inclusive, aí são várias atividades. A atividade de manutenção, hoje, por exemplo, eu fiz manutenção do sistema de irrigação. Aí tem época que é plantio mesmo, atividade com as plantas, colheita. Então, são atividades variadas, né? Tem a parte também de análise de dados, depois ir para o laboratório, ajudar o estagiário a fazer análises laboratoriais mesmo para saber a composição química das plantas, né? Quanto de THC, de CBD, de CBG que tem ali naquela amostra. E depois toda a parte de estatística, analisar os dados, né, preparar relatórios para tomada de decisão, né? Essa é a parte, digamos assim, de um diretor de P&D, tá? Seria mais um diretor de P&D, então, que a gente está falando aqui. E é muito louco isso, né? Porque você tem desenvolvido, ou já tinha desenvolvido antes, várias frentes, né, dentro da sua empresa. Então, eu fico me perguntando, né? Porque você praticamente não teve uma história prévia à cannabis, né? Teve a ensinança, não sei nem se existe essa palavra, tô pegando do espanhol, ensinança do ensino fundamental, e aí chegou já na cannabis. Então,
como se deu, né? Como você analisa, inclusive, essa sua trajetória tão diferente da grande maioria de outros empreendedores que normalmente tiveram outras experiências? E aí, em que momento você conseguiu desenvolver tantas habilidades que fazem a sua empresa ter esse grau de importância que está entre as primeiríssimas do Brasil, né? Conta pra gente. Acho que assim, Anitta, eu tive outras oportunidades em outras áreas da vida, assim, né? Então eu já trabalhei em telemarketing, já fui supervisor de telemarketing durante algum tempo, que é um negócio onde você aprende muito dentro do telemarketing, por incrível Também que pareça, trabalhei. assim, sabe? O grau de pressão e às vezes de responsabilidade e muito novo, ter que apresentar resultado para grandes empresas, sabe? Então acho que isso ajuda liderança, de você ter que lidar com 22 pessoas na sua equipe, ser responsável pelos resultados ali. A própria trabalhar em escola, né? Assim, isso também ajuda a gente muito em questão de apresentação, de falar em público, saber como lidar com as situações, né? Então, assim, já tive a oportunidade de trabalhar com muita coisa e isso vai ajudando a gente a criar uma casca, a ter experiências diferentes, sabe? Essa parte empreendedora, assim, na minha família não tem empresários, então eu nunca tive uma vivência empresarial. Isso, assim, até hoje eu aprendo muito e aprendi bastante, principalmente aqui no Parque Tecnológico, nos primeiros anos da empresa, assim. Aprendi muita coisa, assim, do beabá, do empreendedorismo, digamos assim, né? Mas até hoje aprendo muito, porque tem que lidar com o pessoal do TI, que é totalmente diferente. Você tem que lidar com professores, né? Você tem que lidar com a autarquia da universidade, você tem que lidar com grandes empresários que são investidores, você tem que lidar com o poder público, você tem que lidar com a academia, com questões da própria pesquisa científica, né? Então você tem que ser um pouco multi realmente, assim, e estar disposto a aprender. Acho que é importante, assim, ser curioso e gostar de aprender. Conhecimento não ocupa espaço, né? Então, assim, isso é muito importante. Você está com o ouvido atento, ser humilde, que você não sabe tudo, que você precisa aprender, que tem alguém que sabe mais que você, né? E que é importante você escutar essas pessoas, saber ser corrigido, escutar não. As pessoas têm um ego às vezes muito inflado de não saber, a pessoa vir e dar um feedback negativo e falar, você estava errado, isso aqui que você fez não pode ser feito. E levar para o pessoal, sabe? Então, assim, isso a gente tem que aprender muito com os erros, né? Acho que isso ensina muito. E tem uma coisa assim que tem que ter um jogo de cintura muito grande, que é com o ativismo. Assim, o ativismo, às vezes, da cannabis atrapalha. Também acho, cara. Assim, São xiita demais. Às vezes estão tão emocionados com aquilo ali, levam tão pro pessoal que perdem um pouco da estratégia, perdem a calma de saber, olha, aqui é o momento de falar isso, sabe? E isso atrapalha. Então, o fogo amigo também é um problema no setor da cannabis, tá? Isso, assim, eu falo por experiência própria. Tanto de gente que eu já vi falando, mete o pau na ADA porque a empresa é capitalista. Aí eu falo assim, cara, se fosse uma pessoa branca fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ninguém ia estar reclamando, ia estar todo mundo falando, tá normal, é isso mesmo, tem que empreender, tem que ganhar dinheiro, tem que fazer e tal. Mas aí vai o negro lá fazendo uma coisa dentro do ambiente acadêmico, onde a maioria é branca, que viaja para a Europa e faz coisa que essa galera que tem dinheiro, que é filho de empresário, que vem não sei de... não consegue fazer. Isso incomoda, sai na net, isso incomoda, entendeu, Anitta? Então, esse jogo de cintura é uma coisa que a gente só aprende na prática, não tem manual nenhum que ensina, não. E vem cá, isso ao longo de quantos anos? Com quantos anos você tá, Sérgio? Tô com 38. Rapaz, eu achei que você era mais novinho. Você tem uma cara bem de novinho, né? Mas não que você seja velho, né? Longe disso, mas assim, eu achei que você tava tipo com 28. E eu ia falar, gente, o rapaz nasceu já pronto, porque com 28 a gente ainda não tem essa clareza. Eu concordo. Assim, aqui na universidade eu lido com muita gente mais nova, né? Geralmente são uns 10 anos mais novo, pelo menos. Então a gente vê que é uma questão também de time das coisas, né? Do momento que a pessoa tem da experiência. Claro, quando eu tinha lá 16, 20 anos, eu também, provavelmente, eu era um desses ativistas assim, que não queria nem saber, só ferro e fogo e chute na porta, né?
E às vezes não é assim que a coisa funciona, né? A gente também tem que ter uma responsabilidade, a consequência das coisas, né? Medir a consequência que uma atitude pode ter. Então, levar o assunto a sério, né? E ser de uma outra época, né, Anitta? Da época que a polícia não podia nem ouvir falar de maconha, ninguém podia ouvir falar de maconha, que as famílias colocavam os filhos em clínicas, né, por conta de maconha. Claro que isso ainda existe, mas muito menos, né? Então, a gente saber das consequências também da coisa, para tratar a coisa com a seriedade devida, né? Maconha não é camomila. Maconha não é tabaco, não é álcool, não tem o mesmo mal, mas acho que também a gente comparar maconha com chá de camomila é muito inocente, sabe? Tem várias outras implicações que a sociedade já construiu uma estrutura que faz com que a gente tenha que tratar com cuidado, com uma seriedade, entendeu? Porque, poxa, dentro da universidade, cheio de gente branca, intelectual, que viaja para a Europa, aqui eles podem falar de maconha do jeito que eles quiserem, mas a consequência vai lá para a favela. Na hora que a polícia invade, dá tiro lá. Então, aqui as pessoas têm que ter consciência de, poxa, como é que a gente trata esse assunto? Sabe? Porque a consequência vai muitas vezes afeta pessoas que estão em esferas mais abaixo da sociedade. Então a gente tem que ter uma certa responsabilidade de como lida com esse assunto. É isso. E vem cá, Sérgio, a Adwa é a única empresa brasileira autorizada, enquanto empresa, a cultivar cannabis em território nacional. Explica pra gente no que consiste essa autorização, qual o fim dela e como foi que você conseguiu um feito inédito desses, é claro que com a ajuda de um dos advogados mais competentes do Brasil em se tratando de cannabis e outras substâncias, o Rodrigo Mesquita. Isso, essa história foi bem legal, porque o Rodrigo foi um dos primeiros, assim, que comprou essa ideia da Adwa, né? A gente conheceu num evento e eu mostrei para ele um pouco dos trabalhos que eu estava fazendo e falei, a minha ideia é essa aqui, fazer uma empresa para desenvolver cannabis, para poder plantar cannabis no Brasil, e ele entendeu e falou, não, nós vamos plantar cannabis no Brasil todo. E no começo, como eu já tinha feito esse trabalho no TCC, já tinha feito uma revisão administrativa, eu já sabia qual era o caminho que eu queria seguir para conseguir. E a gente tentou, não conseguimos, fomos recebendo uns nãos, né? Assim, não pode. Aí eu cheguei para o Rodrigo e falei, Rodrigo, então a minha ideia agora é que nós vamos entrar na justiça, tá? Não tem outra saída, vamos entrar com uma ação na justiça. E ele propôs um caminho. E eu falei, olha, Rodrigo, nós não vamos por esse caminho. Nós vamos tentar essa outra argumentação aqui, ó. E propus um plano B. Expliquei para ele com calma, e assim, o Rodrigo, um ótimo advogado, realmente com uma sensibilidade muito grande para entender. Ele captou qual era a ideia da coisa, né, qual era o sentido daquela argumentação, acreditou e aí redigiu uma tese em cima daquela ideia que eu tive, do plano B, né? E a gente teve sucesso nisso, né? A gente conseguiu na Justiça Federal autorização na época para executar a minha pesquisa de mestrado. Tá? Depois a gente entrou com uma segunda ação semelhante para expandir a pesquisa para o Departamento de Engenharia Florestal também. Então a gente conseguiu, eram 2 autorizações em meu nome a princípio, né? O CPF Sérgio, o pesquisador Sérgio, pediram autorização para poder fazer a pesquisa dele. Depois de um tempo, a gente já tinha uma certa segurança para poder trabalhar, então a gente voltou lá no primeiro plano, que era a sugestão do Rodrigo inicial. Então agora vamos lá no plano A, que é um caminho mais longo, né, mais amplo, dá um passo maior para a empresa, mas é mais difícil de conseguir, leva mais tempo, então realmente teria que ser num momento a posteriori, a gente falou, agora que a gente já tem a segurança inicial, vamos pegar aquele boi pelo chifre lá e vamos tocar essa segunda ação. E foi quando deu certo que a gente conseguiu uma autorização para o CNPJ da empresa, né? Então, a gente tem uma autorização no CNPJ da empresa que pode atuar em qualquer local do país para cultivar cannabis, processar cannabis, desenvolver qualquer tipo de produto, qualquer tipo de tecnologia e registrar patentes dessas tecnologias, seja elas quaisquer forem. E aí, falando de patente, né? Toda vez que eu ouço ou leio patente, eu fico meio... horrível, vou ter que usar um termo em inglês, gente. Mixed feelings. Que eu fico meio sem entender
se aquilo... É porque assim, né? A gente tá acostumado também a ver patente de uma farmacêutica, por exemplo, que tentou... Eu não vou citar o nome porque eu não quero ser processada, mas ela tentou patentear o CBD. E assim, né? Isso não se faz, não existe. Mas aí, quando vem uma patente da Adwoa, eu queria entender qual é a patente essa que tá rolando, porque eu sei que tá rolando, né? Eu li recentemente uma história, mas não tô totalmente a par. Queria que você explicasse, assim, rapidamente sobre o que é essa patente e como funciona uma patente, assim, tipo, pra minha avó entender. Uhum. Patente, na verdade, quando está sendo divulgado na mídia o termo patente, ele está sendo utilizado de uma forma genérica, tá? Existem tecnologias que são passíveis de serem patenteadas, que é o quê? Você proteger a propriedade daquela tecnologia. Quem que desenvolveu isso? Quem foi o pesquisador? Qual foi a empresa? Quem botou grana e quem botou intelecto, né? Não só a grana. Quem foi que pensou, que criou, que estudou, que testou, que validou, né? Enfim, quem criou isso daqui e, né, quem financiou isso daqui. Então você tem que proteger essas pessoas, porque tempo, dinheiro, intelecto, enfim. Existem produtos, tecnologias que podem ser patenteadas. Por exemplo, uma tecnologia que está dentro de um celular, uma tecnologia de um carro, né? Existem, por exemplo, outros tipos de proteção intelectual, por exemplo, um software. Um aplicativo ele não tem patente, mas você pode fazer um registro de software para registrar quem foi o desenvolvedor daquele aplicativo, daquele software. Uma planta, ela não pode ser patenteada pela lei brasileira, tá? Mas você pode protegê-la. Significa o quê? Se eu fui lá e com os meus pesquisadores aqui, desenvolvi uma variedade de cana-de-açúcar, que ela é mais doce, que ela produz mais, que ela resiste a uma praga. Poxa, as pessoas pesquisaram, estudaram, fizeram teste, gastaram dinheiro para desenvolver aquilo ali, e tem todo um intelecto ali, tem toda uma propriedade intelectual para criar algo novo. Então você vai e protege aquela tecnologia, mas isso não é uma patente, é uma proteção do cultivar. Então, popularmente, o pessoal fala que é tudo patente, tá? Agora, o que pode ser patenteado numa planta? Tá? Uma tecnologia que esteja embarcada na planta. Aí, a tecnologia ela pode ser patenteada. Então, vou dar um exemplo, que a ADA não trabalha com esse tipo de tecnologia, mas vou dar um exemplo de algo que pode estar embarcado numa planta, que é transgênico. Se você faz o transgênico, a tecnologia para fazer a transgenia, ela está embarcada dentro da planta transgênica. Então, aquela planta ela pode ser patenteada porque dentro dela tem uma tecnologia que a tecnologia ela pode ser patenteada. Aí sim, aquela variedade que tem aquela tecnologia, ela pode ser patenteada. Outro exemplo, uma edição gênica, que não é transgênico. Você pode fazer edições gênicas de outra forma. Você pode patentear aquela tecnologia que está embarcada na planta. Mas a planta em si, ela não pode ser patente. Se o melhoramento genético foi feito, digamos assim, no formato tradicional, sem essas tecnologias embarcadas, o que você pode fazer é proteger a cultivar. Falar, olha, isso aqui quem desenvolveu fui eu, então se você quiser usar essa planta, você vai ter que me pagar royalty. Tá. E aí, no caso da Adwoa, porque eu vi lá, né, aquela manchete da super maconha. Da super maconha, sim. No nosso caso, é proteção de cultivar. Tá? Popularmente é chamado de patente, porque no senso comum todo mundo conhece o termo patente. É mais fácil de entender, patente. Sim. Isso, mas no caso de plantas é uma proteção do cultivar. E o que é essa proteção nesse caso específico? É melhoramento. A gente desenvolve uma variedade que a gente tem características específicas, então eu quero comercializar isso para o mercado, porque ela é diferente das outras que tem aí, fui eu que desenvolvi isso. Então, assim, eu quero colocar isso para o mercado, mas eu quero garantir que ninguém vai sair copiando sem me pagar os royalties daquilo que eu desenvolvi. Mas por que super maconha nesse caso? Super maconha é porque a gente foi um termo, né, que o pessoal do jornal colocou, mas mais para falar da questão que é uma planta melhorada. Tá. Né, que o objetivo é que a planta produza mais, seja mais resistente. Tá. Não, perfeito, entendido. E, Sérgio, já finalizando, conta pra gente as novidades, os planos, os próximos passos da Adwoa para nossa audiência. Olha, para o segundo semestre a gente deve colocar um produto no mercado. A gente conseguiu desenvolver uma formulação aqui de um fertilizante que, quando a gente comparou com alguns produtos que já estão aí no mercado, produziu 25% a mais de flor seca.
E a gente acredita que a gente vai conseguir colocar isso com um preço bem abaixo assim, do que está sendo praticado no mercado, então um produto mais acessível e que faz a planta produzir mais, né? Então a gente acha que isso aí já pode ser um diferencial, já que já existem muitas pessoas autorizadas a cultivar no Brasil, né, legalmente. E vai entrar tipo nos grow shops? A ideia é essa. A gente está agora buscando as parcerias para poder colocar isso nas grow shops, talvez um canal de venda também direto nosso. E esse vai ser o primeiro produto de vocês? Esse vai ser o primeiro produto que a gente vai realmente escalar, colocar de forma escalável no mercado. Uau! Tá? Que noticiona! Chama Dugrim. Dugrim. Já tem até... Tem nome. Muito bom. Essa é a ideia, né? A gente espera agora aí que também a gente consiga esse registro nessa proteção do cultivar, né? Que a gente solicitou já. E o software, né? Esperamos aí que a gente consiga agora aí também conseguir um parceiro para conseguir escalar isso lá no Uruguai. Porque eu acho que vai dar uma ajuda legal também para os produtores, assim, né? Então, é uma coisa legal também. Acho que é isso. Os principais estão querendo expandir nossa área de cultivo aqui também. Vamos ver se esse semestre a gente consegue ampliar aqui um pouquinho. E vem cá, por que só no Uruguai? De repente não na Colômbia? Porque na Colômbia a gente sabe que tem também, né? Uma produção importante. Sim, o aplicativo, assim, ele consegue ser utilizado em qualquer local do mundo, Anitta, tá? A gente está pensando no Uruguai primeiro porque a gente já teve essa abertura lá, então talvez seja mais fácil começar por lá, mas a ideia é que sim, se a gente conseguir um parceiro para ter essa equipe, a ideia é que a gente comece aqui em toda a América do Sul, porque fica mais fácil o contato, mas depois talvez para outros países também. Perfeito! Nossa, estou muito feliz com essas novidades, quero escrever mais detalhadamente sobre cada uma delas, depois vamos conversar. E isso, estamos chegando ao final, chegou a hora dos quadros, bora lá? Bora lá! Sérgio, então assim, depois de contar histórias maravilhosas, incríveis, inspiradoras, que eu tô aqui, assim, emocionada, conta pra gente um fracasso, alguma coisa que te fez aprender, ou enfim, que não te fez aprender, mas que te deixou muito triste, uma coisa que saiu dos seus planos. Então, Anitta, empreender é muito romântico, né? Mas na verdade são mais fracassos do que vitórias, a verdade é essa, né? Assim, a gente sonha muito grande, né? E quando a gente sonha muito grande, a chance de dar muita coisa errada também é muito grande, né? Acho que a coisa funciona por assim, a gente tem que sonhar grande para conquistar coisa grande, mas sabendo que muitas delas a gente não chega nem perto de conseguir realizá-las. Então tem muito fracasso realmente, mas tem assim, acho que na verdade são duas situações muito parecidas, assim, que tem muito a ver com essa questão do racismo mesmo no setor da cannabis, sabe? Acho que isso é falado muito de forma muito romântica, mas uma eu já comecei a comentar um pouco, essa questão do fogo amigo, né? Então, assim, o fato de eu ter criado uma empresa e não ter criado uma associação, isso parece incomodar muita gente, né? Mesmo que associações estejam ganhando dinheiro, né? E muitos lá são advogados, médicos, jornalistas, sabe? E aí não tem problema nenhum, mas o fato de eu falar que nós somos uma empresa, isso gera um incômodo e gera um fogo amigo que às vezes eu não entendo por quê. Mas eu acho que está muito relacionado com essa questão do racismo, de eu estar alcançando lugares que as pessoas acham que ou entendem que eu não deveria estar ali, né? E essa mesma situação do racismo gerou uma situação muito chata aqui no começo, que foi quando a gente começou a captar investimento. E essa parte de buscar investimento é uma coisa muito delicada e difícil de fazer, principalmente no setor da cannabis. Então eu lembro que no começo, logo quando a gente conseguiu a autorização para cultivar, teve um professor que quis investir na empresa e apareceu ele com 3 parentes dele e queriam investir na Adua, e no início eu achei muito legal, eu falei, poxa, legal, né? Se esse professor apoiar a gente, a coisa vai caminhar, né? Mais fácil, vai ter alguém de dentro da universidade para falar, olha, isso aqui, vamos validar isso aqui, né? Enfim.
E ficamos ali durante 3 meses, mais ou menos, discutindo cláusulas contratuais. E aí o Rodrigo, né, advogado, o advogado deles lá resolvendo as coisas, chegamos aos acordos, o contrato estava pronto. No dia de assinar o contrato, eles iriam investir em 10% das cotas e eles iam ter 10% também no conselho de administração da empresa, né? Quem que decide que vai ser feito, que é proporcional ao que eles estavam investindo, e até porque eles não iam ter nenhuma ação executiva na empresa, eles iam ficar como consultores, só à distância mesmo, dando conselhos, né? Só que no dia de assinar o contrato eles mudaram, eles queriam continuar investindo em 10%, mas eles queriam passar a ter 50% do conselho de administração da empresa. E é lógico que a gente não aceitou isso. É lógico que a gente não aceitou isso. Acho que eles olharam assim e falaram, esses meninos bobos aqui, sabe? Nós vamos passar a perna nesses meninos aqui e vai ficar por isso mesmo. A gente fez até uma contraproposta muito generosa na época, tá? Porque foi que eles tivessem 1/3 do conselho de administração, a gente ainda manteria 2/3, a gente ficaria com controle do direcionamento da empresa, mas eles teriam uma participação mais relevante. Eles não aceitaram, né? E esse professor, ele teve a cara de pau de chegar para mim e falar que era para eu mudar minha linha de pesquisa toda aqui dentro da universidade, que ele queria pegar o meu projeto e passar para uma outra pessoa que nem estudava na universidade e que queria fazer uma empresa exatamente igual à Adua. E até hoje esse professor ele fica tentando se vangloriar dos louros que a gente faz aqui, como se ele fosse o tal pesquisador que faz e acontece, sendo que na verdade ele nunca botou a mão em nada. Gente. Se ele for questionado sobre os trabalhos que ele não diz sabe nem orientar, explicar. como é que... Ele não sabe nada de que aconteceu. Sabe? Nunca corrigiu um trabalho, nunca indicou uma literatura, nem sabia o que era cannabis. Eu escrevia as falas que ele ia a público falar sobre cannabis, era eu literalmente redigia para que ele pudesse vir a público. Então, assim, isso criou uma situação muito, assim, sabe? E ele continua desgastante. na Universidade de Viçosa? Ele é professor aqui em Viçosa, ele tenta puxar um trabalho paralelo com cannabis aqui, mas efetivamente ele não executa, né, digamos assim, sabe? Isso criou uma situação muito chata, porque vários outros professores que estavam acompanhando a coisa perceberam o que estava acontecendo, sabe? E aí quando ele não conseguiu comprar um pedaço da empresa, ele tentou de todo jeito acabar com o projeto aqui dentro, de várias tentativas, né? A gente teve que acionar a universidade oficialmente, estou falando isso assim, porque isso foi oficializado aqui dentro da universidade, criou-se todo um constrangimento aqui dentro, sabe? Então, assim, eu não tinha experiência com essa questão empresarial e é ali na base da porrada que a gente vai aprendendo. Ainda bem que a gente teve uma certa malícia de percebendo como é que é a coisa, então eu comecei a registrar, gravo e-mail, né, registro uma reunião, para a gente não ficar desamparado como é que a coisa estava acontecendo, sabe? Mas, então, assim, é uma experiência negativa e que eu vejo que é mais comum do que a gente imagina, porque as pessoas nem todas são éticas, né? Quando a gente está falando de negócio, de dinheiro e tal, aquela pessoa que é bonzinha vira outra coisa, né? Então, para quem quer empreender aí, sabe, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem essa ideia, cannabis, então todo mundo paz e amor, todo mundo legalzinho. Mas também tem oportunista. Tem muito oportunista, tem muita gente dando golpe no mercado, é só a gente pesquisar um pouquinho, a gente vê várias pessoas que ganharam nome, agiram de má fé no mercado, depois simplesmente sumiram, não apareceram, não deram mais a cara nem para explicar o que estava acontecendo. Então, assim, para quem quer empreender, é bom ficar esperto, porque a gente acha que é cannabis, é todo mundo gente boa, paz e amor, mas tem muita gente querendo se dar bem em cima dos outros aí, tem que tomar cuidado. É isso. E vem cá, Sérgio, agora vamos falar de coisa boa. Coloque-se na pele de um empreendedor que queira entrar na indústria da cannabis. Essa pessoa tem, tipo, 30 mil reais, assim, dando sopa na poupança. Se você fosse essa pessoa, no que você apostaria hoje no Brasil? Eu acho que a pessoa, em primeiro lugar, ela tem que saber qual que é a aptidão dela. O que ela entende, né? Se ela quer ser um empreendedor, é ela que vai fazer, então ela tem que investir em algo que ela sabe fazer. Não adianta ela querer inventar, empreender numa coisa que ela não domina, que ela vai ter que trazer muita gente que domina, ela vai gastar muito dinheiro, 30 mil reais não vai dar para fazer. Você vai morrer na praia. 30 mil reais hoje é pouco dinheiro para você empreender, porque é muito imposto. Se você for pensar só no que você quer pagar do seu próprio trabalho por mês, se você quiser ganhar 2 mil reais, claro. 30 mil reais vai durar quanto?
né? 15 meses, Então tem começa, isso? exatamente, começa por aí. Você não tem nem 1 ano e meio de caixa para você trabalhar sozinho ganhando R$ 2.000. Outra coisa para empreender, a pessoa tem que planejar, tem que fazer conta. Empreender não é só ter uma ideia e falar, vou colocar isso aqui no mercado. Aí você vai, gasta seus R$ 30.000, quando você terminou seus R$ 30.000, o negócio não deu nem pro cheiro do que você queria fazer. Então você tem que fazer um plano de negócio, é isso mesmo, seguir o beabá lá do empreendedorismo, é plano de negócio, é estudar o mercado, é validar a sua tecnologia. Então a primeira coisa é pensar o que você vai empreender, o que você sabe fazer. Dá para fazer com R$ 30.000? Às vezes dá para fazer, por exemplo, eu quero fazer, porque eu sou desenhista, então eu vou criar agora um empreendimento que é fazer cartoons na internet, o custo de publicar isso é barato, vou criar umas tirinhas, não sei, beleza, R$ 30.000 dá para você fazer, contar uma boa história ali na internet. Então, agora, eu quero fazer melhoramento genético de cannabis. Pô, com R$ 30.000 você não compra nem metade do equipamento que você precisa para fazer o teste para saber quanto de THC que tem na planta. Então não dá nem para começar. Né? Então acho que a pessoa tem que entender um pouco o momento e quanto que ela tem, se é ela que vai fazer aquilo ali mesmo, ela conhece do que ela vai fazer, trabalhar em equipe. Eu acho difícil, tá? Com R$ 30.000 hoje, eu vou ser bem sincero. Eu acho difícil a pessoa realmente levando a sério empreender, não é pagar para trabalhar, é empreender. Né, pensando que você vai estar dedicando uma parte do seu dia ali que você tem conta para pagar, você tem que estar recebendo para estar empreendendo, não é de graça que você faz Quanto isso. você acha que seria um mínimo assim para o empreendedor entrar na cannabis hoje? Não, então assim, Anitta, igual eu falei, se a pessoa for fazer cartoon na internet, com R$ 30.000 ela consegue fazer, né, começar. Se ela quiser mexer com alguma coisa física, que ela vai precisar de uma loja, que ela vai precisar fabricar, comprar embalagem, e eu não sei se com menos de 200, 250 mil reais eu animaria a correr o risco de, sabe, tendo uma segurança para fazer isso assim, eu acho que é pouco dinheiro. Hoje as coisas estão muito caras, o custo é muito caro, funcionário é caro, né, internet, tudo você tem que gastar. Então eu pensaria bem assim, antes de sair empreendendo com qualquer recurso que estiver guardado na poupança ali, talvez seja melhor você investir em empresa de cannabis na bolsa do que abrir o seu próprio negócio de cannabis com 30, 50 mil reais. E para investir como investidor anjo, por exemplo, não tem mínimo, né? Depende do negócio. Depende do negócio. Cotas, assim, né? Os investimentos anjo, eles costumam ir até 300, dependendo do investidor, 500 mil reais. Mas costuma rodar em volta ali de 200 mil reais, mais ou menos, o investidor anjo. Tá. Estamos falando aí de dinheiro. Num 30 mil já vimos aqui que... E, Sérgio, já caminhando para o fim, o Cannabis Indica, a gente pede uma sugestão de uma pessoa, de uma personalidade, de alguém que você sugere que a gente siga no LinkedIn. Olha, que eu acompanho, assim, eu não acompanho tanto no LinkedIn, mas eu sei que também está no LinkedIn, tá? Que é o Ed Rosenthal. Para mim, é uma das grandes figuras, assim, do cultivo da cannabis. Ele é um ativista, assim, já está mais velho. Então, ele foi ativista durante muitos anos, mas ele foi estudar também, escreveu livro, foi professor, ajudou a fundar universidades nos Estados Unidos. Até hoje ele está na parte do cultivo, assim, tem uns tópicos legais, às vezes com umas novidades, assim. Então é um cara que eu gosto bastante, assim, é o Ed Rosenthal. Legal, não conhecia, quer dizer, vou dar uma olhada aqui, mas de nome não lembro. E aí, seguindo no Cannabis Indica, queremos dicas de conteúdo. Você tem algum conteúdo, assim? Eu tenho lido muito artigo. Não tem, então, assim, né? Artigo a leitura é um pouco mais diferente, mais técnica, né? Mas tem um livro que eu acho que ele é bem geral, assim, da cannabis, que eu sempre recomendo para as pessoas, que é do Ernest Small, que chama Cannabis A Complete Guide, que é como se fosse um guia completo da cannabis, né? Do Ernest Small. É um livro bem legal, aborda vários assuntos ali sobre a parte agronômica da cannabis, né? Nada muito aprofundado, mas um pouquinho de tudo. Tem em português? E é um cara... acho que não. Tá, mas vamos lá.
É difícil achar literatura assim, mais completa em português, tá? Principalmente que a gente não pode fazer muita pesquisa, então fica muito difícil ainda de publicar E o muita pessoal coisa. ainda não se interessou tanto a ponto de fazer as traduções, né? Também daria bacana. E de documentários, eu gosto muito ali do Cortina de Fumaça, né? E do Baseado em Fatos Raciais. Acho que Esse Baseado em Fatos esse aí. Raciais tá no YouTube, não tá? Tá, acho que no Netflix, Ah, não sei tá. se... Acho que tava na Netflix. Boa. Esse é muito legal, né? Boa, e antes de fechar, deixa então os seus arrobas, como é que as pessoas podem te seguir nas redes e as redes da Adwa também, por favor. Da Adwa é @ADWA-Cannabis. Tá? O meu é @ser.gio_rocha. Então, Sérgio é separado por um ponto, ser.gio_rocha. Muito massa, é isso Sérgio. Como sempre, conversar contigo é um prazer, baita trajetória inspiradora. Você é, sem dúvida, uma figura central que vai perdurar por muitos e muitos anos no universo canábico brasileiro e internacional. E eu quero estar observando bem de perto essa sua caminhada. Muito, muito obrigada por ter vindo conversar com a comunidade do Cannabis hoje. Valeu demais. Muito obrigado, Anitta. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo seu trabalho também aí. Espero que tenha muitas flores ainda aí durante muitos anos. E parabéns pelo sucesso. E precisando, tamo junto. Tamo junto, arrou. Graças a você que ficou até o final. O Cannabis Hoje Pode vai ao ar às terças-feiras e é apresentado por mim, Anitta Crepe. O programa é uma produção da Leopoldo Electrical Group e conta com o apoio da Biocase Brasil, da Verde Med e da USA Hemp. Se você quiser entrar em contato, é só mandar um e-mail para cannabishoje@gmail.com. E aproveite para seguir o perfil do Cannabis Hoje no Instagram, @cannabishoje. É isso, até semana que vem!